Chegamos ao último episódio de Pacificador, ou pelo menos o último da primeira temporada, porque ainda bem, a segunda temporada já está confirmada. Esse é o oitavo e último episódio dessa primeira temporada de Pacificador, que fecha muito bem aquilo que o James Gunn vem construindo desde o primeiro episódio. Quem acompanha o canal sabe que eu acho uma grande bobagem essa discussão de Marvel versus DC, qual é melhor. Se você fala bem de uma é porque você gosta mais da outra. Eu acho isso idiotice, eu gosto da Marvel, eu gosto da DC, eu tenho críticas à Marvel, eu tenho críticas à DC. Mas no sentido de série, Pacificador acerta naquilo que eu venho criticando da Marvel desde muito antes de Pacificador começar a passar pra gente, que é essa ideia de você construir um arco de uma série, eu elogiei muito isso também nas séries de Star Wars, e conseguir fechar o seu arco, ainda que tenha a possibilidade para você continuar, como o Pacificador vai continuar numa segunda temporada. Algo que a Marvel eu tô trazendo aqui só para trazer uma comparação, porque começam a sair muitas séries de super-herói da Marvel e deve acontecer algo parecido com a DC mais pra frente. A Marvel tem muito isso de já ter o universo estabelecido e aí não fecha nada, fica sempre abrindo e aí resolve na próxima série, mas na próxima também não resolve. Abre para um próximo filme que também não resolve e fica abrindo e como se nunca tivesse um final, como se nunca tivesse um fechamento nem desses micro arcos que são abertos. Aqui eu acho que a DC faz bem isso de trazer uma série que é muito mais contida. É a missão de um grupo a ser resolvida, uma missão super bizarra, super divertida, super sangrenta, exagerada e todos os absurdos que a gente sabe que o James Gunn gosta de fazer. E aqui, por poder fazer para maiores, ele se liberta totalmente, traz o lado mais violento, assim como ele já tinha feito ali em Esquadrão Suicida. Então, nesse sentido, eu acho que o Pacificador se resolve muito bem em praticamente todos os sentidos aqui. Tem ainda um pouco que às vezes me incomoda quando ele rompe muitas vezes o drama com a comédia, algo que ele fazia também lá em Guardiões da Galáxia, que é um pouco o estilo dele. Em alguns momentos eu não gosto tanto disso, mas no geral é uma série que funciona muito bem dentro da sua própria bizarrice. E não se engane, não é porque é uma série de super-heróis bizarra, cheia de sangue, com alienígenas e algo que vem escalando um conflito até chegar em uma vaca que na verdade não é uma vaca, é um bicho alienígena gigante que alimenta outros alienígenas que são borboletas que entram nos humanos. Sim, é muito bizarro, mas dentro de tudo isso há muita qualidade, digamos, de linguagem mesmo, de linguagem cinematográfica, linguagem audiovisual. Então eu não comentei o episódio passado, mas algo que eles fazem desde o episódio passado é trazer essa comparação entre os alienígenas, por exemplo, quando eles estão em bando, como eles se movimentam em bando, com aquela turma do pai dele, né, ali os neonazistas e tal, que também vão andar de uma forma muito parecida. Aqui o que o James Gunn já vai fazer vai ser trazer uma referência muito forte aos filmes de zumbi, algo que eu já tinha comentado antes, mas aqui quando a gente vê todos eles agindo em campo aberto, né, todos esses alienígenas, as borboletas, agindo em campo aberto, é como se resolve a maioria dos filmes de zumbi, como ele consegue resolver isso visualmente, quando eles perseguem ali o Economus e tal, ou a própria cena de ação que a gente tem aqui, que é uma das melhores cenas de ação que eu já vi na televisão. Então, como ela vai trazer tudo que a série tem, o absurdo, a bizarrice, a violência, o sangue, ela vai ser extremamente caótica em certo sentido, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em primeiro, em segundo, em terceiro plano. Só que, apesar de tudo isso, a gente entende perfeitamente todos os movimentos que a gente está vendo. Então é interessante como essa cena de ação ela consegue criar um caos controlado com pouquíssimos cortes, alguns planos bem longos por sinal, e com algo que é muito difícil de fazer, né? Porque é um tipo de cena que envolve dublês, por exemplo, e é muito complicado você resolver isso em planos longos e aqui eles resolvem muito bem. Então acho que mais uma vez tem muita qualidade aqui em como se usa a câmera, em como se trabalha a linguagem, em como se cria referências e as próprias piadas são muito inteligentes. Então acho que o Pacificador, muita gente pode olhar para esse lado mais bobo da série, entre aspas, e falar
é apenas uma série idiota de super-herói. Eu acho que é muito mais do que isso. É uma série inteligente que, de certa forma, vai brincar com a própria ideia dos super-heróis, o que eles fazem nesse episódio aqui com a Liga da Justiça, por exemplo, tirando sarro até de obras, assim, de grupos menores e coisa do tipo, que a gente sempre fica se perguntando, acontece muito isso no MCU mesmo, a gente fala, se tem esse grande problema, por que esse herói vai resolver sozinho? Cadê os Vingadores nesse determinado momento? E eles vão fazer essa mesma brincadeira aqui com a Liga da Justiça. Você tem um problema que pode destruir a Terra. Cadê a Liga da Justiça nesse momento? E eles vão zoar isso, trazer eles atrasados ali no final. E eu achei muito engraçado quando aparece aqui a Liga da Justiça, que é justamente, a gente só tem o close, né, no rosto do Jason Momoa e do Ezra Miller, do Aquaman e do Flash, porque são os dois que estão resolvidos ali. A Gal Gadot também poderia aparecer, mas, enfim, deve ter sido questões de agenda para não aparecer e tal. Mas eu acho engraçado como, principalmente, o Super-Homem ali, que tá meio indefinido, futuro, nem tem o Batman aqui nesse momento, e o Super-Homem ele aparece escurecido ali. Então é quase como eles falando, fazendo uma própria brincadeira de falar, olha só, a gente só conseguiu esses dois atores para aparecer aqui da Liga da Justiça, mas tem os quatro, tá? Tem os quatro aqui presentes em cena, mas a gente só conseguiu esses dois atores, então a gente só vai focar neles. Acho que é uma brincadeira assim bem sutil do próprio James Gunn, que acho que fica claro para o público o porquê de só aparecer os dois. Então a série ela tem essas sacadas muito boas em tirar o sarro de si mesmo, em tirar sarro do super-herói. Eu falei lá no começo da temporada que, de certa forma, essa série vai falar sobre a violência da nossa própria sociedade, algo que Esquadrão Suicida do James Gunn também faz. Da gente olhar, a gente se divertir com a violência, aquela cena de ação, por exemplo, ela é super catártica, então a gente quase vibra assistindo e ao mesmo tempo é uma crítica a nós mesmos. Como a nossa sociedade lida com a violência como entretenimento, como divertimento, como a gente banalizou a violência em certo sentido. E isso vai aparecer um pouco naquele discursinho que é super brega ali do Goff, né, que na verdade é a policial que a gente tá vendo falando, dessa ideia de destruir o seu mundo e que a gente tá destruindo a Terra, como o James Gunn filma isso, como ele usa a trilha sonora, é meio que tirando sarro desses filmes que usam discursos e ficam sempre muito bregas, mas tem algo ali que tá na essência da série, né, essa nossa própria destruição, como a gente é destrutivo, como o ser humano é destrutivo. Isso passa pelo que ele já vem trabalhando a série inteira, na questão da violência, como a gente se destrói, como a gente é violento com a gente, com a natureza, com tudo ao nosso entorno. Então tem algo ali naquele discurso, apesar dele tirar um pouco de sarro também de como ele vai filmar esse discurso, há algo que está na essência da série, que eu acho que essa série é, acima de tudo, sobre a própria violência humana, como a gente lida com a violência, como a gente usa desculpas para poder usar a violência. O Pacificador nada mais é do que isso, né? Usar a violência para o bem, como ele diz, ou como ele acredita ser. Então eu gosto quando a série ela tem essa autoconsciência, ela sabe como ela vai trabalhar, os temas que ela vai trabalhar. Não é simplesmente falar sobre esses temas, mas como eles vão ser ditos, como eles vão ser mostrados acima de tudo, como a gente vai ver esses temas aparecendo visualmente pra gente. Outra questão que eu falei que me incomodava um pouco durante a temporada é essa ideia de redenção do pacificador, usando o pai dele como desculpa, mas isso eu acho que começa a se resolver cada vez melhor quando a gente entende um pouco mais do passado, quando a gente entende dos traumas dele, quando a gente vê realmente quem era o pai dele. Então eu compro muito mais essa redenção no final da temporada. É mais uma questão que eu tinha um pouco de problema e no final eles resolvem muito bem, principalmente aqui nesse último episódio. E gosto também de que eles não vão criar simplesmente um par romântico do Chris com a Hardcore no final. É muito mais uma questão de carinho que esse grupo vai adquirir, do carinho do Economus olhar para aquela foto e lembrar do que a gente já viu eles passando juntos. O carinho de a gente ver eles todos estourados depois dessa última batalha, como um grupo desajustado, saindo, um com um tiro, o outro com um pé quebrado, a outra sendo carregada, e como eles vão sair juntos dessa, como é um grupo que vai se unir durante a série. Então essas relações, por mais que seja uma série, mais uma vez, idiota, estúpida, que brinca com um monte de coisa, tira sarro de tudo,
ela consegue ter muito coração nesse grupo, ela consegue unir muito bem esse grupo, dramaticamente fazer a gente se importar com todos esses personagens. Então, o último episódio de Pacificador, acima de tudo, ele consegue resolver muito bem as questões abertas desde lá o primeiro episódio. É uma série que eu confesso que eu não gostei tanto do primeiro episódio, o segundo um pouco mais, e parece que a cada episódio ela vai evoluindo, ela vai se ajustando, ela vai se consertando até se consertar totalmente nesse episódio final. Como esse grupo, a série como grupo, um grupo desajustado de peças que não se ligam e parece que aos poucos vão se ligando até formar uma união. Por mais que ela nunca vá perder a sua essência, ela nunca vai perder as suas piadas. Aqui tem o diálogo ali do Economus com o Vigilante sobre formigas e peixes que eu passei mal de dar risada, entre outros. Ao mesmo tempo, ela vai articular o seu roteiro de uma forma inteligente. Então a gente vai ver ali a Adebayo tirando todos os capacetes do lugar e ele falando o que cada um faz. Quando ele começa a falar de cada um daqueles capacetes, é porque eles vão ser utilizados em algum momento. E a série vai utilizá-los nos momentos chaves de uma forma inteligente, de uma forma até desesperada, porque é assim que esse grupo trabalha. Então, gostei bastante de Pacificador, não esperava... Lá no primeiro episódio eu não esperava gostar tanto da série, aqui nesse oitavo. É uma ótima primeira temporada e é o que eu disse. Fica espaço para uma segunda temporada sem uma necessidade de ficar se ligando com outros filmes ou com outras séries. Eu acho que eu gosto disso, de você resolver bem em uma primeira temporada. Pode ser que venha uma segunda temporada e a segunda temporada seja muito ruim, mas de forma alguma ela vai atrapalhar a primeira, porque a primeira tá toda muito bem resolvidinha aqui. Nesse episódio, o James Gunn prova mais uma vez que ele tem estilo, ele tem uma visão, às vezes ele exagera no seu próprio estilo, é verdade, mas ele tem uma consciência muito grande do que ele vai fazer. E não tô falando só de roteiro, eu tô falando principalmente de como ele vai resolver todas as questões que ele abre visualmente, como ele vai usar a linguagem do cinema, a linguagem audiovisual para resolver todas essas questões. Pacificador é impressionantemente uma ótima série, a melhor dessas séries de janeiro, que pelo menos das que eu acompanhei, gostei bastante, fico numa boa expectativa para a segunda temporada. E por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série, se vocês gostaram ou não, se vocês gostam dessa pegada da série meio que se fechar, mas ainda assim abrir espaço para um segundo ano. Gosto bastante do que eu vi aqui. O primeiro comentário fixado tem todas as nossas outras redes sociais, tanto do canal, Instagram, a gente produz muita coisa para lá, passa muita informação lá também, e também as nossas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.